Ei, pessoal, bem-vindos de volta. Vou dar hoje uma explicação sobre estruturas verbais do inglês, porque especificamente para minha turma de Básico 3, nós estamos caminhando em estruturas verbais, ampliando agora. Então, até então, a gente já tinha aprendido sobre o verbo to be, o derivado dele, que é o present continuous, que utiliza o verbo to be, o there is, there are, que é o verbo haver, existir, também com uso ainda do verbo to be. Depois fomos para o can, que é outro verbo auxiliar. É o verbo poder quando é permissão. Nós estamos trabalhando no sentido de saber, porque ele vai expressar uma habilidade, uma capacidade física ou mental. E aí já aprendemos o simple present com o uso dos auxiliares do e das. Então a expansão agora é para o verbo no futuro. Então ele vai ser usado com mais dois auxiliares. Se você usar o futuro com to be going to, eu ainda estou usando, então, como estrutura verbal nesse futuro, o próprio verbo to be, que é am, are, is. Também existe a segunda estrutura de futuro com o auxiliar will. De qualquer forma, os auxiliares verbais ou verbos auxiliares já estão em expansão nesse momento no Básico 3, tá? Então vamos entender. Uma frase que é estruturada utilizando o verbo to be, am, are ou is, ele é a estrutura verbal. Ele é o eixo daquela frase. Então eu vou trabalhar a afirmativa, a negativa, a interrogativa e a resposta curta com o verbo to be. Então se ele é o eixo, seja por uma frase simples, exemplo, they are students. O que eu vou ter? Negativa, they aren't students. Interrogativa, are they students? Resposta curta, short answer, yes they are, no they aren't. Se eu usar o to be, então olha a expansão do uso do to be dentro das estruturas verbais. Se eu usar esse to be como continuous, do present continuous, que é o que? Expressa o que? Uma ação em movimento, uma ação em progresso. Então vamos dar outro exemplo. She is cooking now. Eu vou usar a mesma estrutura, ó, negativa. She isn't cooking now. Interrogativa. Is she cooking now? Resposta curta. Yes, she is. No, she isn't. Uma parte, agora sem sujeito. O verbo haver, existir. Ele é ter no sentido de existir. Então vamos lá, ó. There is para o singular, there are para o plural. Então vamos lá. There are some books. Negativa. There aren't any books. Interrogativa. Are there any books? Como fica curta? Yes, there are. No, there aren't. Porque there is, there are é específico. Ele é um verbo diferente. Ele é um verbo que ele acompanha o objeto, singular ou plural. Então, ele não tem sujeito. Ele não faz resposta curta com os pronomes pessoais, que a gente aprendeu até então com o to be, ó. De yes, I am. Yes, he is. No, she isn't. No, they aren't. Ok, isso é estruturas com to be. Agora o to be está sendo expandido numa expressão de futuro, ó. Eu vou usar o to be, mais going to, seguido de um verbo no infinitivo. Qual a tradução agora do to be going to? Nenhuma. Nenhuma. É uma estrutura indicativa de um verbo no futuro. Então, quando eu digo, ó, they are going to work, eu pego o they, work, e coloco esse work no futuro por causa do are going to. Qual a tradução? Nenhuma. Ele é uma expressão, então, uma locuçãozinha verbal com to be going to, que indica o verbo no futuro.
Então, they are going to work, eles trabalharão, eles vão trabalhar. Mas a estrutura é feita usando to be. Então, na hora de negar, perguntar e responder curto, eu tenho que continuar usando o to be. Mas nós não estamos mais tratando do to be como ser ou estar. Ele está ali dentro de uma estrutura que indica o verbo no futuro. Então, vocês têm que entender que são estruturas do inglês, são auxiliares que indicam tempo verbal. O mesmo aconteceu com o do e does, né? O do e does também não tem tradução, ele estava ali para indicar que aquele verbo da negativa, interrogativa e curta, aquele verbo estava no tempo presente. Então, o que vai acontecer agora com o futuro? Então, eu vou colocar o to be de acordo com o sujeito. Então, exemplo, ela vai cozinhar. Então, vamos lá, ó. She is going to cook. Negativa, she isn't going to cook. Is she going to cook? Yes, she is. No, she isn't. Eu vou ter o to be dentro da estrutura, então quem manda nessa estrutura verbal é o to be, mas neste momento nós não estamos falando de um to be com tradução. Nós estamos fazendo o verbo no futuro. Ela cozinhará. Ela não vai cozinhar, ela não cozinhará. Ela vai cozinhar? Curta com o to be, porque o to be foi utilizado dentro da estrutura. Yes, she is. No, she isn't. Se eu fizer isso com o auxiliar will, primeiro, will para todo mundo. Quando eu coloco os pronomes com will, olha a forma como é que fica, ó. I will, I'll. You will, you. He will, he'll. She will, she'll. It will, it. We will, will. You will, you. They will, they. Ok? Não traduz também. E esse will, cannot, vira o won't. Qual a tradução do will? Nenhuma. Qual a função? Indicar um verbo no futuro. Ok? Então, se eu coloco they will work, eles trabalharão. Eles vão trabalhar. Negativa, they won't work. Interrogativa, will they work? Resposta curta com o auxiliar will agora, ó. Yes, they will. No, they won't. Então, to be going to ou will indica o verbo no futuro, não tem tradução. Então, o inglês tem essa estrutura verbal, né? De futuro é uma partícula sem tradução. O can foi outra que vocês viram, que ele é verbo auxiliar, igual é o to be. To be é um verbo auxiliar. Agora, o que dizer de do e does do presente e o will do futuro? Eles não são verbos. Eles são o quê? Auxiliares verbais. Mas as estruturas verbais do inglês sempre vão ter uma das estruturas. A gente tem que reconhecer qual está na frase. Principalmente quando eu faço os questions. Então, vocês têm que separar as estruturas. Uma frase com can. Vamos lá, ó. Can you drive? Eu perguntei com can. Então, a estrutura foi montada com can. Yes, I can. O curto é com can. Se eu te pergunto, do you drive every day? Eu estou te perguntando com o do. Simple present, que expressa o quê? Ação habitual e rotineira. Resposta curta? Yes, I do. Perguntou com do, respondi com do. Perguntei com does, ó. Does he work every day? Yes, he does. Observe então qual é a estrutura da interrogativa, em que tempo ou que estrutura verbal estou usando a pergunta para você fazer sua resposta curta. Se eu pergunto com to be, are they driving now? Ó, ação em movimento, ação em progresso, present continuous, to be seguido de verbo no gerúndio.
com ing. Are they driving now? No, they aren't. Eu respondo com to be. Are you from Brazil? To be. Yes, I am. Tá vendo? Is it working? Yes, it is. To be. Então você tem que observar o início. Agora, se é um to be com futuro, ó. Aí vai ter going to, ó. Presta atenção. Are you going to travel tomorrow? Are you to be? Mas tinha um going to, isso é futuro. Mas como que eu respondo? Are you going to travel tomorrow? Yes, I am. No, I'm not. Então, é uma expressão de futuro que utiliza verbo to be. E fechando, se eu usar com will, ó. Will you work tomorrow? Yes. Foi com will. Yes, I will. Então, vocês têm que observar porque cada vez mais que vier verbo, conjugações verbais, verbos auxiliares ou tempos verbais, mais auxiliares vocês vão usar, principalmente em resposta curta. Então, vocês têm que observar as diferenças, o que foi usado, então, para que foi usado. Combinado? Eu espero que tenha esclarecido essas diferenças verbais que vocês estão trabalhando agora no B3 e vamos explicando mais sobre o futuro adiante, tá bom? Até a próxima, pessoal. Abraço!